Shalom. Muito boa noite. Para você que está acompanhando no YouTube, seja muito bem-vindo. O Senhor é... Hoje eu estava conversando com uma cliente nossa e eu disse assim para ela, Deus é um Deus maravilhoso, né? Que palavras encontrar para poder estar transmitindo quem Ele é? E, ser bem sincero, não encontrei palavras. Nós não temos uma palavra específica para declarar, para falar quem ele realmente é, porque ele é perfeito, ele é bom, ele é tudo, ele é extraordinário. E nada mais gostoso ser filho de Deus. É uma honra ser filho de Deus. É uma honra ser reconhecido como filho, é uma honra poder chamá-lo de pai, é uma honra ter ele todos os dias na nossa vida, é uma honra dormir com ele e acordar com ele. É uma honra ser acordado pelo Espírito Santo de madrugada, ser acordado pelo Espírito Santo de manhã, e quando a gente é acordado, não tem, para mim, não tem honra maior. É a primeira vez que eu estou falando isso. Ser acordado por ele, e ser instruído por ele a glorificar o nome do Senhor. Ou ser instruído por ele para louvar ao Senhor. Não tem honra melhor do que essa. Porque isso é tão incrível, isso é a vivência, meu amado e minha amada. Eu espero que eu esteja falando com um filho aqui. O papai, ele me chamou, né, me pediu para começar a fazer live, eu não entendi o porquê, né? Eu comecei com as pregações e tudo mais. E aí eu fui pedindo instrução e direção, e ele disse, filho, eu quero que você ensine esse povo e os filhos. Quero falar com os filhos e colocá-los num grau de percepção, para ver se eles estão se comportando e andando realmente como o meu filho, ou se está um pouco distorcido o seu campo de visão, a sua ótica. Aleluia, Jesus. Deus é perfeito. Shalom, shalom, seja bem-vinda. Glória a Deus. E é tão extraordinário que a gente raramente para pensar sobre isso. O Espírito Santo, ele nos acorda para falar com ele nos acorda para orar por alguém, ele nos acorda para trazer uma revelação, ele nos acorda para dar uma direção, e às vezes a gente quer ficar dormindo, ele nos acorda e faz a gente ir no banheiro para poder despertar um pouco e falar com ele. E às vezes a gente vira para o lado, poxa, eu estou cansado, o dia ontem foi pesado, andei muito, corri muito, foi estressante, a minha cabeça está que não cabe mais nada, né? E aí deixa eu falar uma coisa, se você é filho, o Espírito Santo te acorda porque ele quer fazer dessa forma, ele realmente deseja isso. Aí se você está contribuindo com ele, você é um filho. Se você vira para o outro lado para dormir, ai, ai, ai. Se você está acordando cedo e ele está instruindo você, falar com ele já de imediato, sabe, dar aquele bom dia, ou já está louvando, quando você menos percebe, nem pensou em nada, mas o louvor já está rodando no seu coração, na sua mente, a sua alma já começa a acompanhar esse ritmo. Você é filho. Mas se você acorda já preocupado com o que precisa fazer, e sai às pressas, já se levanta, pula da cama e já vai colocar uma roupa, né, não sei, já dorme de roupa e vai para o banheiro e etc e tal, e preocupado, e café da manhã, e sai correndo, pega o carro, o ônibus ou Uber para ir trabalhar, e não tirou aquele tempo precioso. Ai, ai, ai. O filho é tão incrível, filho é tão incrível, porque o filho, ele recebe as melhores recompensas. O filho é o bendito do Senhor e o filho é abençoado pelo Senhor. Amém? O povo recebe recebe o favor do Senhor por sua misericórdia e pelo seu amor, que é um decreto, amor pelo seu nome.
por cada um de nós. Jesus, na oração, ele vai nos ensinar, né? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Ele é santo. Nós somos a sua imagem. Ele nos criou, somos a sua criatura, imagem e semelhança. Foi feito Adão. Uns dizem, mas era só Adão, e a gente hoje já é outra coisa. Não. O Senhor Jesus, ele veio para cá, para essa dimensão, se fez carne. O verbo estava e era o princípio, desde o início, ele se fez carne e veio até aqui, caminhou entre nossos pais para nos ensinar a ser a sua semelhança, caminhar, seguir os seus passos, ser a sua semelhança. E Jesus, mediante a isso que a gente começou a falar aqui, que não sou eu, é a gente, é o Espírito Santo, é o Senhor Jesus, é o papai, inclusive. Jesus, a todo momento, ele estava falando com o pai, a todo tempo todo. Ele andava na dimensão, eu vou compartilhar, na 12ª dimensão. E ele falava o tempo todo, ele orava o tempo todo, ele dava graças o tempo todo, em todo tempo. E às vezes a gente acredita que a gente está recebendo uma bênção e não é, a gente está recebendo um favor por sua misericórdia, porque ele não gosta de ver ninguém sofrendo, ele não gosta de ver o povo sendo aniquilado. Vamos lá na escritura, em Jeremias vai falar, deixa eu te falar uma coisa, estamos vivendo o tempo de Jeremias, tá? Jeremias, ele começa a exortar o povo, o Senhor chama ele, o Senhor instrui ele. O que tu vê, Jeremias? Eu vejo isso. Viste bem. Glória a Jesus, né? Profeta poderoso, aleluia, esse poder de Deus é extraordinário. Né? Quando Deus escolhe, glória. E aí, Jeremias, ele começa a profetizar para o povo tudo que o Senhor diz. E todo mundo vai para o cativeiro e vai acabar com tudo e etc e tudo mais. Ninguém dá ouvidos, porque tinha outros profetas dizendo, o Senhor é com todos, a paz se estabelece, e aí depois foi todo mundo cativeiro, muitos morreram e tudo mais. Mas olha o que acontece depois, mesmo todos indo para o cativeiro, muitos caindo a fio da espada, fome, porque o tempo de Jeremias era isso. O povo comendo dos seus, pela falta que tinha. E mesmo depois que tudo isso aconteceu e o povo ainda desceu para o Egito, o Senhor, ele se arrepende daquilo. Olha, ele estava tão irado, porque o povo só fez coisas abomináveis, abominação a um nível extremamente alto, e ele se arrepende de dar a permissão para todos serem, cair em sofrimento, né? Aí ele se arrepende, e ele levanta e vão lá e vou tirar todos do cativeiro novamente. Glória a Jesus. Te amamos, Pai, por isso. Eu quero fazer uma oração, primeiramente, antes da gente começar o ensino de hoje, a direção que o Pai está falando e que muitas das vezes a gente nem pega, não presta atenção, a gente está tão habituado, tão focado nas nossas coisas, no nosso dia a dia, na nossa rotina, ou às vezes a gente está tão alicerçado no dom tal, dom isso, dom daquilo, e é o que a gente está fazendo, e a gente deixa passar despercebido algumas coisas, que a gente deixa assim, deixa pelo vento, deixa a deriva, e a gente necessita disso, ainda mais pelo tempo que a gente está vivendo e pelos dias que estão vindo. Amém? Quero fazer uma oração por cada um de nós, por todos que estão presentes, todos que estão acompanhando também no YouTube esse momento. Amém? Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, Senhor, eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, por cada favor, por tua misericórdia que dura de geração em geração, por tua longanimidade, ó Senhor soberano, Senhor dos Espíritos, meu papai, muito obrigado, porque o teu amor é imutável, e mesmo quando estamos à deriva, o Senhor ainda assim vai lá e nos resgata, aleluia.
Eu abençoo, Pai querido, Pai amado, o teu santo nome, bendito és tu, ó Senhor Jesus. Apresento cada um que aqui está presente, Pai. Em nome de Jesus, eu peço aos anjos, em nome de Jesus, que guarda a casa de cada um. Em nome de Jesus, anjos como sentinela, guardando o lar de cada um que aqui está presente. E eu peço, Pai querido, Pai amado, que o teu maná, o teu pão, o teu alimento, o arroz com feijão, desça nessa noite para cada um. Pois aqui estamos falando com filhos, e somos teus filhos, Pai. E como os filhos do Senhor, é tempo de comer arroz com feijão. E que desça, Pai querido, Pai amado, sobre cada um. Prepara, ó Espírito Santo, cada terra fértil que aqui está presente para receber a tua porção da tua semente. Ó anjos do Senhor, em nome de Jesus, lança, amarra todo espírito imundo, tudo aquilo que vem para roubar. Lança toda a semente, Senhor, na terra fértil. Dispersa das pedras, dos espinheiros e do beira do caminho e não permita que os pássaros venham tomar as sementes enquanto estamos aqui na tua presença, ouvindo da tua boca, do teu ensino e diretamente do teu coração, papai. Tudo é para o Senhor, tudo é para a glória do Senhor. Céus abertos, eu decreto sobre cada um nesta noite. Amém, amém. Louvado seja Jesus Cristo. Glória a Deus. Os céus já estão abertos aqui. E o Pai, ele quer falar sobre os dons. Nesta noite, ele quer falar sobre os dons que devemos pedir. E aí eu falando com o Espírito Santo, eu digo, poxa, mas né, o Senhor quer falar sobre os dons, mas os dons é o Espírito Santo que nos concede, como devido. E ele bem assim, exato. E essa é a base para iniciar o que ele quer nos trazer essa noite. Essa é a base já. E através disso, ele quer nos instruir a pedir os dons que podemos e devemos pedir. E que ninguém pede. Raramente. São poucos que pedem esses dons. Muito poucos. Muito poucos. Amém? A gente vai lá começar no livro de Coríntios, 1 Coríntios, que é a base da palavra dessa noite. Eu tenho certeza, eu não procurei nada, tá? Para quem é novo aqui, é um grande prazer ter você aqui na presença. Para quem não me conhece, eu não estudo eu estudo na Bíblia, tá? Com o Espírito Santo. Ele é o meu ensinador, o Senhor Jesus, na verdade, né? Mas sempre instruído por ele. Eu vou 100% na confiança. Ele me diz o que ele quer passar, eu pergunto onde está e o resto deixa ele fazer. Porque a glória é dele. Amém? E eu incentivo você a confiar nele. Confie nele. Verdadeiramente. Verdadeiramente. Porque na maioria das vezes a gente se comporta como criança. A gente está passando por uma situação que é uma direção, precisa de algo, e ele já sabe disso. E a gente vai lá e pede, e repete, e repete, e pede de novo. Tem duas coisas: comportamento de criança, infantilidade, falta de maturidade e confiar realmente plenamente nele. E a segunda coisa é incredulidade, ou seja, anulando a sua soberania. Oh, glória! 1 Coríntios, capítulo 12. A gente vai ler desde o início, só para a gente ter a base. Para você que é um bom conhecedor da palavra, já conhece. Se quiser acompanhar ou acompanhar a leitura aqui. Amém? Capítulo 12, versículo 1 vai dizer: Irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Vocês sabem que, quando eram pagãos, de uma forma ou de outra, eram fortemente atraídos e levados para os ídolos mudos. Por isso eu afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus seja amaldiçoado. E ninguém pode dizer: Jesus é o Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Glória a Deus. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Aqui tem uma chave muito poderosa. Essa chave aqui é extremamente poderosa. Amém? O Pai quer trazer um ensino sobre isso, tá? Vamos trazer aqui. Há diferentes tipos de dons,
mas o Espírito é o mesmo, e há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. Aleluia. E somos enxertados na videira. Glória a Deus por isso. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando ao bem comum. Aqui ela começa a base. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. A outro, fé, pelo mesmo Espírito, a outro, dons de curar, pelo único Espírito. A outro, poder para operar milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a outro, variedade de línguas, e ainda a outros, interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele as distribui individualmente a cada um como quer. Glória a Jesus e glória a Deus por isso. Tem alguns que têm múltiplos dons juntos, tem outros que recebem 1, 2, 3. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Dons de línguas, para quem talvez está pensando, não é o falar em línguas. Dons é variedades de línguas. Amém, meu amado, minha amada? Isso tem um ministério, é algo diferente, tá? Mas vamos aos dons, porque aqui essa passagem é o Espírito Santo, o Espírito de Deus que nos concede o dom conforme o seu querer para com cada um. Amém? O seu crescimento no Senhor. A vontade do Senhor para com cada um de nós. Louvado seja Deus. Porque se somos um corpo em Cristo, cada um é uma partezinha do corpo do nosso Senhor. Amém? Mas o Senhor, ele fala de alguns dons aqui, o Espírito Santo, né? Palavras concedidas por Paulo, apóstolo Paulo, direcionada pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo fala de 2 dons aqui, e ninguém dá muita atenção para isso. Ninguém dá muita atenção para isso. Primeiro dom, dom da fé. Segundo dom, discernimento de espíritos. Muitos dizem, mas fé não é dom. Eu já ouvi isso, tá? Você é filho, você sabe que é dom, né? Inclusive, em Gálatas, não é em Gálatas, acho que é em Hebreus, vai falar que o dom, a fé é um dom de Deus, que é dada. A salvação vem pela graça, né? E a fé é um dom que é dado por Deus. E essa fé, ela cresce, precisa ser alimentada. Caso contrário, acontece o que Jesus ensina lá em Mateus 24, que o homem chega diante do mestre com seu filho endemoniado. E ele diz, mestre, se tu tenha misericórdia, liberta o meu filho desse espírito imundo. Levei diante dos teus discípulos e eles não conseguiram libertar. Não conseguiram expulsar esse espírito imundo. Jesus fala ali de forma, né, como assim, até quando eu precisarei estar no meio de vós? A incredulidade. E a fé, ela começa lá, porque daí a incredulidade começa a crescer a perversidade ao mesmo tempo. E essa casta só se expulsa através de jejum e oração. Incredulidade, falta de fé, perversidade, cresce junto, acompanha as duas coisas, andam de mãos dadas. E aí a gente acaba sendo perverso, por quê? Porque a gente transgride as leis do Senhor o tempo todo, sabe que aquilo não deve e a gente vai lá e faz. Tá errado, mas a gente, uma vezinha só, né? É igual uma mentira, contar uma mentira grandona e uma mentirinha. É a mesma coisa que matar alguém a sangue frio e mentir que um detalhe. Ter o mesmo peso na balança. Amém? 2 dons, esses 2 dons, todos devemos pedir. Mesmo que o Senhor já nos concede, mas a gente deve estar na comunhão com Ele
pedindo para que ele nos conceda a força nele, crescendo o nosso nível de fé. Amém? E por que isso? Porque, se eu não me engano, em Hebreus que vai falar que o Senhor se agrada daqueles que andam como? Você sabe? Com fé. Aleluia. Deixa eu achar aqui, Hebreus. Rapidão. Glória a Deus. Fica tudo perdido no meio dos outros, né? Glória a Jesus. Aqui. Hebreus. Acho que é Hebreus. Ah, Espírito Santo. Confia em ti, meu amado. Glória a Jesus. Ó, aleluia. Sabia que o Espírito Santo dá para confiar nele, ó. Hebreus 11, versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima, era até ali, né? Mas pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe, na minha versão está falando, ou seja, crer que ele é e que recompensa aqueles que o buscam. Aí vamos lá. Pô, tá, mas os dons é o Espírito Santo que concede a cada um devido ao seu querer. Mas a palavra também vai dizer: todo aquele que bate, a porta abre, todo aquele que procura, encontra. Só precisamos perseverar. Também Jesus ensina que não recebemos aquilo que pedimos porque pedimos mal. Mas deixa eu te falar uma coisa, meu irmão, minha irmã. O Senhor, ele deseja que esses dois dons nós ansiamos por ele. Em Apocalipse vai falar que terça parte cairá, muitos dos eleitos serão persuadidos, vai cair no engano, vai ser enganado pelo perverso. Até mesmo os eleitos. Isso é falta de discernimento de espíritos. E a falta da fé. Porque começa a gerar uma incredulidade. Aí a perversidade está andando de mãos dadas. O olho carnal, a ótica carnal, vê aquilo que o mundo verá e será enganado por um espírito chamado espírito do engano. Aquele que o Senhor que se apresentou diante do trono do Senhor, no dia que o Senhor perguntou se tinha alguém que poderia ir até Acabe, para quem conhece das Escrituras. E esse espírito, infelizmente, ele está assolando o povo do Senhor. O povo está participando de muitos cultos, né, congressos e tudo mais, e tem esse espírito do engano, ele está manifesto. E aí é muita mentira contada como verdade. E as pessoas estão sendo enganadas, o povo do Senhor está sendo enganado, crendo que o Senhor está presente, crendo que o que está sendo feito vem do Senhor e que aquela palavra está sendo direcionada do Senhor, onde está fazendo divisão, onde está colocando uns menores do que os outros, deixa o povo de lado. Deus é contigo, vai lá. E Deus nem está ali faz tempo, inclusive. E por quê? Porque o Senhor, ele é santo, santificado seja o teu nome. Obrigado, Espírito Santo. Agora eu compreendi por que falaste isso lá no começo. Não tem como ele, a presença dele, estar manifesta num ambiente que não há santidade. Dons extremamente necessários, os principais e os primordiais. Os outros, deixamos que ele concede conforme ele queira conceder. Eu conheço gente que deseja ter dom de revelação, dom de profecia, dom de sabedoria, palavra, né, de sabedoria também, que é a palavra de conhecimento.
Tem dom de cura, dom de milagre, maravilhas, né? Revelar o CPF do irmão que está sentado na cadeira. Mas isso não é importante. O que é importante é a fé crescente. Crer no Senhor, num Deus que é. Não que ele existe, mas que ele é. Porque, infelizmente, até a Bíblia, ela tem... Ah, não posso falar isso. Desculpa, Senhor. Mas o dom, esse dom de discernimento de espírito, ele nos traz a verdade absoluta, a verdade que é do Senhor. E uma coisa que, se a gente for ver, dependendo de cada Bíblia, né, NVI e outras, vai ver que é diferente, muda algumas coisas, porque a tradução foi errada em algumas partes. E o Senhor é, e Ele é. E sem a fé pura, a fé verdadeira, nós não o agradamos. Sem a fé, nós não conseguimos conversar com Ele, ter comunhão com Ele. Porque quando a fé, o primeiro mandamento, que é um decreto, ele começa a entrar em vigor dentro do nosso ser, no nosso coração. Eita glória! Essa desceu, é nova, nem sabia disso. Porque é a fé que começa a mover tudo isso. O problema é que nós, por nossas experiências de vida, né? Conhecimento, estudos, leituras de livros, assistimentos de vídeos de que outros dizem e, né, ensinam, a gente começa a andar na nossa própria força, no nosso próprio conhecimento. E aí essa fé, a gente já recebeu ela em um dado tempo. E a gente começa a usar dela para acreditar em coisas que não é o que o Senhor quer que a gente acredite. Deixa eu te falar. Às vezes você deve estar aí se perguntando, tá, profeta, não consegui entender. Existe um espírito do engano que está enganando todo mundo, usando ungidos do Senhor para enganar o povo, persuadir o povo, contar uma mentira em forma de verdade que é abraçável, por assim dizer. E aí, como que essa fé, ela se move? Porque a fé, ela está lá. E a pessoa está acreditando naquilo. E aí existe um detalhe. A presença do Senhor não está presente. Tem uma outra presença presente nesse momento, nessa situação. E aí essa fé, ao invés de ela fazer o mover no reino divino, no reino dos céus, do Senhor, do Eterno, do Papai, aos anjos, para se moverem a nosso favor, e eles se movem numa velocidade, meu irmão, minha irmã, a gente nunca vai conseguir acompanhá-los, nunca. Não, é impossível. Eles se movem numa velocidade ao nosso favor, tudo para nos favorecer. Olha que grau de honra é isso. A gente nem merece isso, não é mesmo? Porque, infelizmente, a gente está sempre tropeçando, sempre. De vez em quando a gente está tropeçando, né? Transgredindo, cometendo pecado. Tantas coisas para sermos libertos, não é mesmo? E aí a gente usa essa mesma fé dentro de uma situação, um ambiente que o espírito do engano está agindo. E aí, se a gente é persuadido, a gente está inclinado para aquilo, ele começa a agir na nossa vida, e a gente acha, às vezes, que é o Senhor que está fazendo, e não é. É o espírito do engano manipulando. E aí, essa fé está alimentando o segundo céu, o reino de Satanás. E nós, sendo alimentos dele, ele está sugando, igual o sangue suga do nosso ser. Louvado seja Deus, que por sua misericórdia, ele nos coloca em situações e em ambientes, que aí a palavra vem viva, a palavra vem verdadeira, a palavra vem direto do reino dos céus, direto do trono. E aí entra como faca, como uma espada de dois gumes, assim como diz a palavra, dividindo, separando
E aí o nosso coração e o nosso espírito se quebranta diante dele. E ele começa novamente a nos mostrar que aquilo é ele. Que é assim. Que existe uma lei para tudo isso. Dons que as pessoas mal dão atenção. Discernimento de espírito e a fé. Porque tudo é pela fé. Ei, a palavra vai dizer o seguinte: eu tenho certeza que você já recebeu uma palavra de um profeta, de um servo ungido do Senhor. Já recebeu sobre a sua vida. Tal coisa vai acontecer, o Senhor diz, e parará, parará. E você crê naquilo e você está vivendo aquilo. Já viveu e viveu várias vezes, várias liberações do céu, do Senhor. Amém? Isso só é possível por quê? E como que é possível? Crendo. E como que crê? Tendo fé. Porque a gente está vivendo vamos lá, às vezes eu estou vivendo uma situação, meus olhos veem aquela situação, cara, é impossível. Aí alguém vem e libera, ó, isso. Aí eu creio. E a palavra vai dizer, confie no Senhor e ele te guardará. Credes nos profetas e prosperareis. Pronto. Isso vem de que forma? Fé. A fé executada, movendo o reino dos céus, o reino de Deus, a nosso favor. Aí muitos recebem, e às vezes a pessoa se apega naquilo e nunca está vivendo aquilo. Não, que eu vejo que você vai prosperar. E a pessoa, amém. E, hum, e vai de. E nada. E não prospera. Ah, vai curar. Está curado. E passou meses, virou ano e nada ainda. Meu amado e minha amada, discernimento de espíritos. Estamos andando em um tempo. Este tempo que aquele que não tiver apuradíssimo com discernimento de espírito, que é um dom, e esse dom, não só este, tá? Não só este, todos eles se movem com algo, com a sensibilidade quando estamos em espírito, e não andando na alma. São muitas coisas, meu Deus, Espírito Santo, caramba, ele entrega muita coisa, eu não consigo acompanhar ele. Mas hoje o assunto é sobre dois dons, esses dois dons, que devemos pedir e nós não pedimos. Devemos pedir. Senhor, me fortaleça, me ajuda a levar a minha fé. Agora deixa eu te falar uma coisa. Deixa eu te falar uma coisa. Tenha a compreensão que quando tu pedir para o Senhor aumentar a tua fé nele, crendo nele, essa fé que é um dom que ele deu, e essa fé ela não é estagnada, ela é crescente. Quanto mais fé a gente tem, mais a gente vive aquilo que os nossos olhos não vê. Existe um louvor para isso. Existe uma oração, nem é uma oração, lá em Abacuque vai falar sobre isso. Mesmo que a figueira não floresça, que a vide não dê seu fruto, eu creio, eu confio, eu sei, isso é fé. Fé muito alta. Porque quando a fé está baixa, a gente entra numa situação, a água começa a bater na bunda, a gente sabe como dar a volta por aquela situação e a gente vai na nossa força, dá um lado, ó, Senhor, vai para o ladinho, que o Senhor não fez até agora, então o Senhor não vai fazer, eu sei como fazer, eu faço. Aí a nuvem da glória do Senhor está aqui. E aí ele diz, filho, ó, se eu me mover para a direita, você vai também. Se eu mover para a esquerda, você se move também. Se eu mover para trás, você vai para trás. Se eu mover para frente, você vai para frente. Aí a nuvem está parada. E aí tá batendo aquela situação, tô ficando com frio, tem que achar um lugar para me esconder. Corre dali. Saiu do centro do querer do pai. Aí o que acontece depois disso? Prova. Que não é muito legal. Esse tipo de prova não é muito boa, não. Por quê? Porque a gente se coloca na situação. A prova boa é aquela que Jesus vivenciou
após ser batizado pelo João. Que o Espírito desceu sobre ele, o Espírito Santo, né, o Espírito de Deus, em forma de pombo, e logo depois ele foi guiado para o deserto, foi levado para o deserto pelo Espírito. Aí o Senhor, não, vai para o deserto, vamos provar para Satanás que ele é um perdedor. Ponto. Esse era o objetivo. Para provar que Deus é e ponto final, e ninguém se corrompe. Louvado seja o nome do Senhor. Então a gente precisa ter esse entendimento. A fé é aquilo que vai agradar ao Senhor, a fé é aquilo que vai nos levar aonde precisamos ir, a fé é o que faz o Senhor se agradar de cada um, de nos reconhecer como seus. Isso agrada a Ele. Porque não é no nosso tempo, é no tempo dele. E quando a gente está andando com fé nele, a gente não está preocupado com o que vai acontecer. Porque se houver preocupação, o nome disso é medo. Tem um medo por trás. Preocupação está à frente, o medo está habitando. E se o medo existe, o Espírito do Senhor não está. Por quê? Porque a palavra vai dizer que o Espírito Santo, o Espírito de Deus, é ousado. Ele não tem medo, ele não tem limitação. É. É sim, sim, não, não. Não tem um meio termo. Não retrocede, jamais retrocede. É poderoso isso. É poderoso. O Espírito Santo está me direcionando para Isaías. O que temos em Isaías, o Espírito Santo? Vamos lá. Eu amo o Espírito Santo. Ele é perfeito. Ele gosta de passear na Bíblia, né? Amém, Espírito Santo. Isaías 11. Amém, Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Está compreendendo, meu irmão, minha irmã? 11. Isaías 11. Aleluia. Versículo 2 vai dizer assim, ó: o Espírito do Senhor repousará sobre ele. Você. O Espírito do Senhor repousará sobre ele. O Espírito que dá sabedoria e entendimento, o Espírito que traz conselho e poder, o Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor. E ele se inspirará no temor do Senhor. Forte isso aqui. O Espírito do Senhor repousará sobre ele. O Espírito do Senhor repousou sobre mim e sobre você. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. E o Espírito, esse Espírito, é só ele, tá? O Espírito que dá sabedoria e entendimento, compreensão das coisas. Aí esse dom de discernimento de Espírito traz isso, essa compreensão, esse entendimento. O que está se movendo? De onde vem isso? Deixa eu te falar. Às vezes eu conheço pessoas que já experienciaram isso. A gente vai em um ambiente, tem um culto acontecendo e a gente vê aquele mover, aquele poder, aquela coisa e pula para lá e pula para cá e revela aqui e liberta lá e revela CPF, rua e até a bala que tem dentro da bolsa. Ai, Jesus. Para que revelar a bala que tem na bolsa? Eu já vi isso. Revelou o tridente, o tipo de chiclete que tinha na bolsa. Qual que é a lógica disso? Nada. Eita glória. E ainda diz assim, não, só para saber que é o Senhor, abre a tua bolsa, tem não sei o que dentro da bolsa. Ai, Jesus, não precisa. E a fé, cadê a fé dessa pessoa? Não precisa. Não faz sentido. E aí a gente vê aquilo, né? É bonito, não é? Quando eu via isso, caramba, é a coisa mais linda. Oh, glória, também quero, né? Eu tô aqui, olha, a gente começa né? A gente começa a intencionar isso, gerar isso. Adivinha o que acontece? A gente é visto. Todo aquele que bate a porta abre, todo aquele que procura encontra. Está escrito. Isso é tanto para o Senhor e as vontades do Eterno, quanto para o maligno. Deixa eu falar, ele conhece demais a gente. E aí a gente cai no engano, é enganado. Mas se estivermos alicerçados na rocha, confiando no Espírito Santo, confiando 100%,
Nele, com ele, ele vai nos dar o entendimento, a sabedoria do que está acontecendo naquele ambiente. Se vem dele ou não. Porque o Senhor, ele concede os dons, amém? O Espírito concede o dom. Deixa eu falar uma coisa. Quando nós caímos da presença do Senhor, o dom, ele não é arrancado. Por quê? Porque ele é Deus. E ele não dá satisfação. Não precisa. Somos criatura. O Criador jamais dará satisfação à sua criatura. Jamais. Jamais. Você é pai, você é mãe, se o seu filho vem tirar satisfação contigo, tirar, porque tu estava nisso, isso, você vai dar satisfação para ele? Não. É autoridade sobre ele. Não é mesmo? Louvado seja Deus. Imagina Deus, que dá o espírito, que dá a sabedoria e o entendimento, o espírito que traz conselho e poder, o espírito que dá conhecimento e temor do Senhor. E ele se inspirará no temor do Senhor. Somente se inspirará no temor do Senhor. Aí, se o Espírito Santo está junto, ou ele revela, ou ele, às vezes a gente está querendo, né? Ele vai nos instruir e dizer assim, ó, Senhor, se vem de ti, eu quero, mas se não vem, ó, afasta de mim. Não permita que chegue em mim. Olha só, para testificar essa palavra, ele está me instruindo aí para outro lugar. Eita glória! Vamos para Hebreus de novo. Glória a Jesus. Vamos achar Hebreus aqui de volta. Hebreus, capítulo 5. Obrigado, Espírito Santo. Meu amado, lindo. Versículo 14. É isso que ele quer falar lá em Isaías. Mas o alimento é sólido. Mas o alimento, mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Vou repetir. Mas o alimento sólido é para os adultos. Quem é adulto? Quem cresce? Quando a gente conhece, tem em primeiro contato com o Senhor Jesus, e aí a gente recebe o Espírito Santo, não é mesmo? A gente é batizado no Espírito Santo, batizado e selado no fogo. Alguns demoram um pouco mais, receber o Espírito Santo, alguns receberam o Espírito Santo e não foram selados no fogo ainda. Mas quando a gente está sedento, desce junto. Oh, glória! Desce junto. E aí, nesse tempo, a gente é o quê? Um bebê, recém-nascido. Recém-nascido. Senhor Jesus, ele ensina. Precisamos nascer de volta. Somente assim entraremos no reino. Nega-te a ti mesmo, toma a cruz e siga-me. Diga não àqueles, as saidinhas da estrada, aos desvios. Diga não aos desvios. Aos seus desejos, prazeres, os quereres da nossa alma. Amém? Nascendo de novo, crescendo. E a gente começa a crescer, porque a gente é bebê, começa no mingau, né? Mas o tempo que a gente está caminhando, meu amado e minha amada, não é mais tempo de criança, não. Não dá mais tempo. É tempo de ser crente adulto. Aleluia. É tempo de crescer, mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto bem quanto mal. O único que nos concede este entendimento e essa sabedoria, Isaías, a gente leu lá, está lá, ó, ele que dá a sabedoria e o entendimento, o Espírito que traz o conselho e poder. Amém? É ele que inspira o temor do Senhor. E pelo temor do Senhor, a gente permanece no Senhor, a gente não quer aquilo que os nossos olhos veem. E quando a gente está adulto, quando a gente é adulto, que a gente consegue compreender o que é o que vem do Senhor e o que não vem do Senhor, ele nos instrui a se mover como devemos e a ficar onde estamos, se devemos levantar, se mover, se devemos permanecer, silêncio, falar, como diz lá em Eclesiastes, que aí ele sabe o tempo certo para cada coisa. Amém? É poderoso isso aqui, é forte. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Romanos. Vamos passear um pouco. Romanos.
Glória a Deus. Romanos 14. Obrigado, Espírito Santo. 14. Ó, o título já fala, os fracos e os fortes. Na Bíblia que eu estou lendo aqui, amém? Aleluia, mas não é no começo. 22, 23, 22, Espírito Santo. Amém, amém. Louvado seja Deus. Olha só o que diz Romanos 14, versículo 22. Assim seja qual for o seu modo de crer a respeito destas coisas, que isso permaneça entre você e Deus. Aleluia. Feliz é o homem que não se condena naquilo que prova. Mas aquele que tem dúvida é condenado se comer, porque não come com fé. E tudo que não provém da fé é pecado. Qual dom que o Senhor dá? Todos. Qual dom que devemos pedir? Fé, o tempo todo. E aí a fé ele vai nos colocar em algumas situaçõezinhas para que a nossa fé ela cresça cada vez mais. Sabe como aumenta a fé? Vencendo situações no nosso dia a dia, crendo que Ele é e está conosco, e que eu estou nele, e que Ele é por mim. A palavra não diz, se Deus é por mim, quem será contra? Não é mesmo? Operando Deus, Ele, na minha vida, na sua vida, quem impede? Ninguém. E aí, se eu peço para o papai, Senhor, me fortaleça em ti, elevando o meu nível de fé no Senhor, com muito temor no Senhor, ele há de colocar algumas adversidades no meu cotidiano para crescer esse nível de fé, crendo nele. Só que quando isso acontece, é ele que está concedendo, porque eu pedi e ele está concedendo. Por quê? Porque ele também quer que eu cresça, que você cresça. Então a gente vai crescendo na fé, amém? Crescendo na fé, perseverando na fé, de glória em glória, aleluia. Ele está à frente, não estamos sozinhos. E aí, se ele já está operando, quem vai impedir? Ninguém. O único que tem a capacidade de impedir é eu ou você. Por quê? Porque temos o livre-arbítrio. Podemos sim retroceder? Claro que podemos. Podemos. Não tem problema. Para a gente vai ter um grande problema, mas não tem problema retroceder. Porque a gente pode fazer isso. Amém? Obrigado, Espírito Santo, por essa palavra. Mas aquele que tem dúvida é condenado se comer. Aqui estava falando a passagem toda, né? Sobre o alimento e tudo mais. O que é agradável e desagradável. Glória a Deus. Sobre os tropeços, enfim. Obrigado, Espírito Santo. Porque não come com fé. E tudo que não provém da fé é pecado. Ou seja, se a gente tiver uma vírgula. A palavra vai dizer: tenha fé. Se você tiver fé, meu irmão, minha irmã, do tamanho de um grãozinho de mostarda. Você já viu um grãozinho de mostarda? Sementinha lá, o grãozinho? É muito pequenininho. Eu já peguei na mão. É pequenininho pra caramba. Tiver aquilo ali só. Olha o impacto da fé. Intenção. Intenção. Primeiro mandamento, o Senhor Jesus ensina. Primeiro mandamento é: amarás o Senhor, o teu Deus, de todo o teu coração, vírgula. Começou ali. Se não houver um coração entregue 100%, é impossível. Depois de toda a tua mente. Aí começa a intenção, os selos. Amém? Um decreto, uma ordem, autoridade. Crendo que isso é possível e vai acontecer. E ponto final. Agora, se da mesma magnitude eu tiver qualquer coisa que fuja disso, já é pecado. Já é pecado. Louvado seja Jesus Cristo, que a graça permanece. Aleluia. E quando a gente reconhece aquilo, a gente é lavado daquilo. E livre daquilo. Porque daí o nosso pecado é esquecido. Aleluia, Jesus, por isso. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Fé, meu amado.
O Senhor se agrada daqueles que andam com fé. Dom é um dom que o Senhor concede e quase ninguém dá atenção para isso. Queremos crescer no Senhor. E aí está todo mundo, praticamente todo mundo, não digo que seja você. Talvez você já passou por isso, inclusive. Desejo do meu coração que não esteja passando. Muitos estão sendo enganados, a maioria foram enganados em um determinado tempo. Por quê? Porque a fé está baixa, está sendo alimento de Satanás, os espíritos malignos estão sendo sanguessuga da sua vida, às vezes. Deixa eu te falar uma coisa. Sabe o filho de Deus? O pai me chamou para falar com o filho, diretamente. O filho do Senhor vive o que diz em Salmo 127, versículo 2. Amém? Esse é o filho. O filho do Senhor vive o que diz na palavra. A plenitude do Senhor vive isto. Esse é o filho. O filho do Senhor é provado, mas ele se regozija no Senhor quando a prova chega para ser provado, porque ele enfrenta a prova com alegria, alegre, feliz. Por quê? Porque ele sabe que ele já venceu aquela prova. E ela não dura tempos, ela é rápida. Por quê? Porque o Senhor que levou a prova para haver esse crescimento, e o Senhor está à frente. E se ele está à frente, e ele é por mim, e ele está operando, ninguém consegue impedir. Satanás não vai impedir. Operando Deus, quem impedirá, não é? Olha lá. É a palavra. O filho, ele não dorme tarde preocupado com as coisas que aconteceram daquele dia, com o que precisa acontecer no dia seguinte, não cria metas e um monte de coisa, não fica criando coisas para se sustentar, não puxa das muletas para ficar andando de muleta. Anda com sabedoria e confiança. O Senhor concede, tem, mas não fica alicerçado naquilo. Por quê? Porque tem fé e confia no Senhor. Como diz Abacuque, ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na videira. Eu creio no Senhor. Eu estou ciente que Ele é o Senhor e que Ele é o meu Senhor. Aí, às vezes, talvez você, desejo do meu coração que não, mas às vezes você não está vivendo como um príncipe, filho de Deus. E aí, se não está, é porque está sempre difícil, né? Está sempre difícil. O medo às vezes habita, poxa, e se faltar, e aí como é que vai ser? Ah, Jesus não está. Não tem paz, está sempre qualquer coisa, meu Deus. Tem as duas mãos na cabeça. A preocupação permanece, a ansiedade se estabelece, a paz foi embora. O Senhor não está presente. Não é filho, está andando numa linha, está com a manada, está com o povo. E o povo anda em cima do muro. O povo não sabe o que quer. O povo é aquele que desceu a água e disse: eu aceito o Senhor Jesus como meu Senhor, único e suficiente. E aí passa um tempo, está servindo a um outro Senhor, que não é o verdadeiro e único Senhor. Porque Senhor só tem Ele. Não tem outro. É só Ele. Aleluia. Somente Ele. Oh, glória. E Ele nos escolheu para nos enxertar nele. Ele é a raiz. Ele é a verdadeira videira. Oh, glória. Aleluia, Jesus. Ah, Espírito Santo. Efésios. Eita, glória. Vamos lá, Espírito Santo. Eu te amo, meu lindo. Efésios. Efésios 2. Glória a Jesus. Versículo 8. Ó, tá até anotado na minha Bíblia aqui, ó. Você também tem a Bíblia toda colorida?
Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Olha o que foi falado. E isso não vem de vocês. É um dom de Deus. Se a gente for continuar, né? Abre outro leque de revelação aqui da palavra, não por obras, mas não por obras, para que ninguém se glorie. A pior queda é essa, que aí infla o orgulho. Essa é a queda, a própria glória. Opa, eu sou diferente. Opa, o povo está me vendo. O povo quer tirar foto comigo. Tem problema com isso? Não, não tem. Pode tirar foto? Claro, claro que pode. Mas saiba e ande conforme foi lido lá em Isaías. Lá em Isaías. Olha, lá em Isaías. O Espírito do Senhor repousará sobre ele. Recebeu o Espírito. Depois o Espírito vai conceder os dons. Ô, glória! E aí tem dom, aí junto com o dom depois tem a unção, né, para carregar o poder e andar nesse poder, nessa unção de poder, aleluia, para os dons operar o seu propósito. Oh, glória! Nossa, eu nem teria sabedoria para falar dessa forma. Oh, obrigado, Jesus, tu é perfeito. Que dá sabedoria e entendimento, o Espírito que traz o conselho e poder, o Espírito que dá o conhecimento e temor do Senhor. Pode tirar foto? Claro que pode. Mas temor do Senhor. O tempo todo. O tempo todo. Por quê? Porque o Espírito Santo, se a gente estiver alicerçado e andando nessa vertical, sempre sendo exortado, tudo que a gente está ainda fazendo errado, que não é da vontade, nem agrada ao Espírito Santo e nem o Senhor Jesus, ele começa a colocar o prumo na gente, para a gente estar reto, como ele é reto. Aleluia. Aí sim, ele nos inspira a andar, estar permanente no temor do Senhor. E esse temor não é o medo, não. É uma confiança no Senhor. É amor no Senhor. E esse amor não é eu e você que amamos. Não. É o amor dele crescente. É através de mim e de você. Primeiro mandamento. Cumprimento de primeiro mandamento. Não tem como andar no temor do Senhor sem amar ao Senhor de todo o coração, de toda a mente, de toda a alma. E esse amor não é nosso, porque a palavra também diz, nós não temos, nós não amamos, e nós conseguimos amá-lo porque ele nos amou primeiro. Ou seja, é o amor dele que por meio de nós o ama. Porque a palavra diz que é pelo amor do nome dele. Aleluia. Por isso que recebemos tais coisas dele, por isso que recebemos seu favor, por isso que recebemos a sua libertação, por isso que recebemos a sua verdade, por isso que recebemos a sua cura, o seu milagre. Aleluia. Por isso que ele vem através, o Senhor, ele se apresenta a nós através de um servo ungido seu. E ele vem através de um servo diante da gente e diz, assim diz o Senhor, parará, 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 você viverá isto. Estou te arrancando disto. E aí o Espírito Santo, a gente estando alicerçado com temor no Senhor, amar, 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 amor, não é medo, isso é amor. Ele, o Espírito Santo, testifica dentro do nosso ser, uma certeza que é aquilo. Tanto que não precisava nem ter liberado a palavra, porque já testificou antes, já sabia. E aquilo que a gente nem ouviu ainda. Mas a gente já sabia por quê? Porque estamos andando com fé e tendo discernimento de espírito. Sabemos aonde estamos. Sabendo onde estamos com os nossos pés. Sabendo onde o nosso coração está alicerçado. A rocha, a verdadeira rocha. Aleluia. Aquele que é sábio e construiu a sua casa sobre a rocha e não sobre a areia. Aquele que o Senhor fez na frente, e não foi como aquele tolo que em vão construiu a sua casa
que fala no versículo 1, obrigado, Espírito Santo, Salmo 137, versículo 1. Oh, glória, aleluia, aleluia. Hebreus de novo, Espírito Santo, vamos lá. Aqui, agora achei fácil. Aleluia. Hebreus 11, versículo 6. De novo, sem fé é impossível agradar a Deus. De, de novo, ó. Eu nem lembrava mais disso. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe, ou que ele é, e que recompensa aqueles que o buscam. A palavra é muito reta. Todo aquele que bate, a porta abre. Todo aquele que procura, encontra. Meu amado e minha amada, bata na porta. Tenha, receba dele o discernimento de espírito. Não seja enganado. Não seja enganada. Porque estamos caminhando em um tempo que a perversidade ela estourou o seu limite. Muitos que o Senhor ungiu eram como Saul e se perdeu no meio do processo. Se perdeu. E o Senhor já revelou quem é, quem são, e já mostrou como que vai cair. Não é o que vem ao caso. Mas compreenda, porque Jezabel ainda está prevalecendo em muitos ambientes. Porque está recebendo a permissão, a porta se abriu. Amém? E aonde ela está, deixa eu te falar, o engano prevalece. E a partir desse momento, aquele que não anseia por isso, por ter esse entendimento, sabe, andar alicerçado, andar reto, ser aprumado todo dia, ser exortado pelo Espírito Santo todo dia, aonde é que eu preciso mudar, me ajuda, tu és o meu conselho, tu és o meu mestre, eu não sou mais eu quem vivo, mas tu quem vive em mim. Viver o que a palavra nos ensina a viver. Ei, meu amado e minha amada, Jesus, ele foi muito reto quando ele fala com aquele, como é que é o nome dele, Espírito Santo? Veio aqui e sumiu de volta. Lá dos fariseus. Ai, veio o nome e fugiu. Meu, é muito rápido. E ele não conseguia compreender, e Jesus dizia, somente entra no reino aquele que nascer de novo. Não tem como. É impossível. E nascer de novo o Rodrigo não existe, ele deixou de existir faz tempo. Mas é ele que vive, não mais o Rodrigo. O que significa? O Rodrigo está desapegado de todo tipo de coisas que os olhos carnais do Rodrigo conseguem ver e enxergar. Está desapegado de bem material, está desapegado de tudo. E o Rodrigo, inclusive, até fala, poxa, seria tão melhor se não precisássemos comer como os anjos. Eu falo mesmo. Se nós não precisássemos comer, seria uma glória, seria incrível. Então, meu amado, minha amada, o tempo que a gente está caminhando, a terra está clamando, a terra não suporta mais. Eu vi a terra pegando, sabe, a terra em carvão, fumaciando, e olhava, e o anjo me mostrando assim, e o anjo dizia para mim, o que tu vê? Igualzinho em Jeremias, o que tu vê? E eu dizia, eu vejo a terra clamando que não suporta mais tanta perversidade, tanto pecado, tanta iniquidade sobre ela. Não suporta mais. E o tempo que a gente está vivendo, não há mais tempo para esperar o tempo certo.
Porque muitos dizem, não estou preparado ainda. Desculpa, mas se talvez você estiver se sentindo assim, que eu ainda não estou pronto para isso, sinto muito te informar. O espírito de engano já se manifestou e está muito do lado. Muito do lado. Porque o Espírito Santo, ele é ousado. Ele é ousadia. Ele anda com muita sabedoria. Tem entendimento. Tem compreensão. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Não tem como. E com fé, tudo é possível. Tudo, tudo. Indiferente da situação. Porque temos a compreensão do que está acontecendo. E do porquê estamos naquela situação. Por que aquilo se levantou? Aleluia. Quando a gente está andando com fé, meu amado e minha amada, a gente sabe o porquê que a gente está onde está. A gente sabe se a gente está trabalhando aonde o Senhor colocou a gente. Ou se a gente está trabalhando onde foi apenas um favor para nos tirar de uma certa situação. Isso é filho. Filho, minha filha e filho do Senhor. Você está onde está e sabe por que está. Compreende o propósito de estar onde está. Você cresce no Senhor com maturidade, é adulto, come comida sólida, como foi lido aqui. Se alimenta de alimento sólido, maturidade. E se o Senhor dizer agora, sai de onde você está, porque eu não estou mais nesse ambiente, e aí? Vai sair ou não vai sair? Alguns dizem, eu saio. Mas será? Às vezes começa a pensar um pouquinho, poxa, e aí tem isso, tem aquilo outro, tem aquilo lá para resolver, e não sei o que, não sei o que, e aí fica por ali. Toma cuidado. Porque esse espírito do engano, essa manipulação, ela está aí, ó, igual o leão, ao derredor, prontinho. Deu bobeira, ele abocanha. O Senhor se agrada daqueles que andam em fé. A fé é a base de tudo. A fé é o que constrói o que a gente vive no Senhor. A fé faz com que vivamos uma vida plena no Senhor. Faz com que vivamos aquilo que não estamos vivendo, mas vivendo já. Porque o espírito está pronto e a gente não está mais andando na alma, a gente está andando no espírito. Quando a palavra fala de carne, é a alma, a gente não está mais deixando esse Deus, alma, nos direcionar, nos guiar, por onde ele deseja que a gente caminhe. A gente deixou, a gente morreu. A palavra vai dizer, todo aquele que morrer, a vida achará, não é mesmo? Precisamos morrer. Perder essa vida que tanto tempo foi construída. E às vezes achamos que, porque eu já aceitei o Senhor, fui batizado e etc e tal, tenho um dom, tenho outro, fui batizado no Espírito Santo, e ainda está lá, carregando as velhas capas. Continua nas costas, aquelas velhas capas. E oh, glória, né? Eita glória, aleluia, eita glória. Misericórdia, Jesus. Misericórdia. Espírito Santo. Senhor Jesus, tem misericórdia de cada um de nós e nos exorta em dadas situações. Porque às vezes a gente está caminhando de tal maneira e nem percebemos. Porque as escamas dos olhos ainda não caíram. Ainda estamos com aquela cegueira espiritual. E agora? E te falar uma coisa?
O reino espiritual é real. Isso aqui que a gente está vivendo, esse físico aqui, isso aqui não é real. Não é. Eu já tive experiência, tá? Não é. Não é. Já conheci outros lugares, e não tem nada a ver com isso aqui. A fé. Fé. Alegra o coração do Pai. Ah, tá, mas Deus é um espírito e tem coração? Tem. E que coração. Até o coração do Senhor Jesus eu já vi. Não só eu, tem gente por aqui que eu conheço que também viram. Deus tem coração, meu irmão, minha irmã, porque ele escolheu um que apacentava ovelhas, que tinha um coração segundo o seu. Aleluia. Fé. Amarás ao Senhor o teu Deus de todo o teu coração. Fé. Move o amor. A fé com o amor. Um só. Um só. E clamando por discernimento de espírito para jamais ser enganado. Porque, como foi falado, o dom ele permanece. Mas se estiver sendo movimentado pelo espírito do engano, o espírito aproveita desse dom. Deixa eu falar uma coisa. Satanás conhece o teu CPF também, tá? Sabe a senha que você esquece e tem que anotar? Às vezes até o teu número de RG, ele sabe. E a gente ainda anota, né, para não esquecer. Ele sabe. Então precisamos, meu amado e minha amada, ter, sabe, com temor no Senhor, com inclinação para o Senhor, dois dons que quase ninguém dá atenção. Está mais focado na cura, porque daí vai lá e impõe a mão, né? A unção é o poder manifesto e a pessoa é curada pela misericórdia do Senhor. Ou a fé dela, através desse momento, a pessoa está com muita fé naquela situação e a fé dela cura ela, porque tem duas formas de curar: a fé, que é a mais agradável, e a misericórdia para que a glória dele seja manifesta aos olhos dos incrédulos. Aleluia. Que dificilmente acontece essa. Bem difícil. E geralmente é por misericórdia e amor daquele que foi lá, guiado por ele. Amém? Então isso não vai acontecer aonde o espírito de engano está manifesto. É aquele, ó, o Satanás ali, vamos libertar. Aí aquele, como é que se coloca? Tire põe, sabe? Sai aqui, a pessoa dá 2, 3 passos ali, chegou na porta, já pega de novo. Meu Deus. A gente precisa ter consciência de quem somos, de onde estamos, quem é e o que precisamos ser. Compreende? Não há mais tempo. Não temos mais tempo. Tá, algo muito poderoso está sobre a nossa terra, infelizmente, e algo muito mal, muito perverso, está dominando. E te prepara, meu irmão e minha irmã, pelo que está por vir, tá? Tá aí, ó, batendo na porta. A gente já, teus olhos verão, e tu vai lembrar dessas palavras. Teus olhos verão, tu verá o tamanho do caos que vai acontecer. Se prepare. Então somente os filhos passarão tranquilos, porque os filhos do rei é príncipe. E se você for ler algo sobre história ou ver qualquer coisa sobre história nos tempos de reis, o povo estava tudo perecendo, sem o que comer. Tempo de Jeremias.
O povo tudo perecendo, não tinha nem o que comer, comendo dos seus. Mas o rei perverso, inclusive até o rei estava perverso já, e os seus príncipes, mas mesmo assim até eles tinham, se escondiam e comiam. Está lá em Jeremias. Agora deixa eu falar, não seja príncipe filho de Satanás não, tá? Desse senhor malvado que está dominando essa nação, não só a nossa, mas seja o príncipe filho do eterno, o rei da glória, aleluia, o criador, o soberano, o senhor dos espíritos, seja príncipe filho deste rei, deste senhor. E aí, através da tua vida, não só tu passará bem, mas através de ti se cumpre o segundo mandamento. O Espírito Santo trouxe agora, através de ti se cumprirá o segundo mandamento para a glória do Senhor, junto. Porque daí teremos, nós filhos, teremos para ajudar aqueles que estarão na necessidade de se posicionar como filhos mediante a situação, porque vai acontecer. Vai acontecer. Aleluia. Aleluia. Infelizmente, infelizmente, obrigado, Jesus, se cumprindo o que acontece lá em Jeremias com o rei. Nabucodonosor vem e leva tudo. E ele leva tudo mesmo. Leva todos os utensílios de ouro, de prata, de bronze, leva tudo. Ó, filho de Satanás que estiver prosperando, permissão do Senhor, do nosso Deus eterno, a palavra diz, o ímpio prospera porque Deus permite, por permissão. Para quê? Para tirar da mão desse injusto, desse ímpio, e entregar na mão do justo. Ó, Nabucodonosor entrou e levou tudo. Esse é o Deus que nós servimos, que eu sirvo. Esse é o eterno. Esse é o Rei da Glória. Esse é o nosso Deus. O Deus que é misericordioso e avisa o seu povo e os seus filhos o tempo todo. Vigiai vossos corações, vigiai os vossos corações, atentai aos vossos olhos. Vigiai e atentai, para que não caiam no tropeço do engano. O tropeço que se chama engano, entre aspas. Grifado ainda. Tropeço é engano. Engano é pecado, é transgressão. E começa a viver aquilo, iniquidade. Imerso no lamaçal. Escamas sobre os olhos. Peça, meu amado, você tem permissão, você pode, o Senhor está falando, você pode e você deve pedir por dom, por dom de fé, mais fé, crescer na fé, alicerçado no Senhor com fé, para agradá-lo de todo o coração e não ser enganado. Não ser enganado, em hipótese nenhuma. Eu não admito ser enganado. Me posiciono no Senhor Jesus. Eu conheço o meu rei. Eu conheço, inclusive, o meu papai. Eu os conheço. E eu não admito ser enganado. E aí eles não permitem que eu seja enganado. Porque eu estou alicerçado. Estamos alicerçados. Estejamos alicerçados. Vigiando o tempo todo. Vigiando o tempo todo. Porque a porta é larga. E está cheio de pratos lindos, gostosos, prazerosos, que é prazeroso, não é? Infelizmente é momentâneo. E aí tudo isso nos leva à ruína. Porque foi o que aconteceu com todos os reis que praticaram o que era abominável aos olhos do Senhor. Todos. Se for ler, analisar as escrituras desde Gênesis, tudo acontecia de tal maneira.
Sempre foi assim. Poucos eram aqueles que estavam vigiando e orando, e muitos, inclusive, que eram justos, íntegros, retos e tudo mais, ainda eram enganados pelo medo. Talvez você que está aqui ainda não conheça, mas a filhinha do papai, minha amada pastora, ela falou algo, e é uma chave poderosa que o Senhor já tinha me falado, eu não tinha me apegado a essa chave. E quando ela falou, entrou. Jó, homem justo, íntegro, reto, mas ele tinha uma coisinha que ninguém quase percebe, imperceptível. Ele santificava e sacrificava todo o tempo, por medo do que os filhos tinham feito, que talvez tinham feito, que medo. Ah, eu não sei, né? Vai que nem? Ó, não sei. Vai que aconteceu. E se acontecer? E daí? E aí tudo aquilo que a gente teme volta e cai, recairá sobre cada um de nós. Tudo que você teme, meu amado e minha amada, recairá sobre você. Tudo, tudo. Você tem medo de faltar dinheiro para pagar uma conta? Ah. Tem medo de ficar doente? Ah. Gosta de um docinho? Tem medo de ficar com diabetes? Ai, ai, ai. É a palavra. Não é eu que estou dizendo. É a palavra. Eu estou sendo instruído. Ele está aqui, tá? Ele está aqui. Eu ainda quero trazer algo sobre isso, sobre poder e presença. Eita glória! Vou trazer. Quero que você compreenda, meu irmão, minha irmã, para entender quando ele está presente contigo e quando ele não está presente contigo. E o poder dele está fazendo que a glória dele, eita glória, mas ele não está. Tem uns dons, tem dons que ele está presente. Tem a unção e ele está presente. Os anjos ministrando e ele também está presente. Mas tem alguns que não. Os anjos estão ministrando, o poder está manifesto na unção, mas ele não está. E aqui ele está. Tenha fé. Jamais, jamais perca isso. A fé no Senhor, dele, para ele são todas as coisas. E não permita-se ser enganado por Satanás, por esse espírito. A palavra vai dizer, o Senhor, mediante a tamanha perversidade que estava acontecendo em Israel, no tempo de Acabe e Jezabel, olha isso. Olha só, agora que veio cair, olha que incrível, agora que caiu o entendimento. Não foi eu que falei, foi ele que falou de espírito de Jezabel e o espírito do engano que andavam juntos. Eu nem sei disso, mas para mim eu falei como que eu já soubesse disso há séculos, tá? E aí agora veio Jezabel, mulher de Acabe, e o espírito do engano se apresentou ao Senhor: Senhor, envia-me e eu irei, para que Acabe caísse ao fio da espada. E o que acontece? A palavra se cumpre. Não permito, não sejas tu, não permitas, não permita. O Espírito Santo, ele é maravilhoso. E ele é bondoso. Deixa eu falar uma coisa. Ele não quer te perder e nem me perder. Ele não, sabe? Ele não permite que nos percamos, perdão, que nos percamos, que sejamos enganados. Se estivermos querendo estar de olhos abertos. Amém? O Senhor é perfeito. Eu te agradeço, Pai querido, Pai amado, por tudo, por cada palavra. É tremendo. Eu vou encerrar aqui, porque ele já está abrindo outro nível de ensino aqui, que precisa ser para outra, porque senão a gente vira à noite. Amém? Mas é extraordinário. É extraordinário. E eu não sei você, meu amado, mas eu teve tempo.
que não faz muito tempo, eu não dava atenção para esses dons. A palavra, em diversos momentos, várias e várias e várias vezes, vai falar da fé. Perseverar com fé, em fé. Um passo de fé. Moisés chega diante do mar e vem o faraó e toda aquela multidão para matar eles. E aí Moisés deu um passo de fé. E o mar se abre. E aí Moisés deu um passo de fé, viu a sarça ardente, Moisés deu um passo de fé e lançou a vara diante de Faraó, e Moisés, mesmo Deus lá tocando o coração, endurecendo para manifestar sua tamanha glória, Moisés continuou dando passos de fé. Passos de fé. Noé deu um passo de fé para construir a arca. Aleluia. Os profetas deram um passo de fé para executar a vontade do Senhor. Os apóstolos deram passos de fé para que a vontade do Senhor se manifestasse. Saul, quando foi ungido a rei, deu passo de fé, porque a vitória era nas mãos do Senhor. E eles gritavam, espada pelo Senhor, espada por Israel, eita glória. E o Senhor dava vitória o tempo todo. Mas até mesmo esses, quando a fé começa a entrar, a dar baixa, a incredulidade, ela começa a crescer. E junto com a incredulidade vem a perversidade de abraçado. E aí o orgulho se manifesta, o ego se manifesta, a ganância se manifesta, e tudo aquilo que é abominável aos olhos do Senhor e não é da vontade do Pai e do Senhor Jesus é vivido. E aí no tempo devido, o Senhor abate. Por quê? Porque o Senhor não se agrada de ver o seu povo sendo corrompido e enganado por um espírito tão perverso. Pela falta de fé da criatura do Senhor, no Senhor, se perdeu do Senhor. E fala do Senhor e lê a Bíblia, porque está escrito, todo mundo sabe ler, não é? Todo mundo, praticamente todo mundo sabe ler. E olha só como o Espírito Santo é incrível, até quem não sabe ler, e se pedir para ele, nunca leu, pedir para ele para ler, ele ensina. Ele ensina até idiomas diferentes. Ah, nunca falei inglês, ele ensina. Nunca falei hebraico, ele ensina. Nunca falei espanhol, ele ensina. Aleluia. É só dar aquele passo de fé. Se a tua fé for do tamanho de um grão de mostarda, meu amado, só fala, decreta, libera aquele passo de fé, sem dúvida, sem uma fração de insuficiência, que aquilo pode acontecer, que vai acontecer. É fato. Aleluia. Te contar uma experiência, esses tempos atrás, eu não sei o que foi, aconteceu, e me bateu um soluço, e aquele soluço, e cada vez mais alto, e eu digo, cara, eu não estou aguentando mais isso. Eu digo, quer saber? Porque antes eu aprendi lá atrás, quando eu não conhecia Jesus, que para mim funcionava. Se eu trancasse o oxigênio, parava. As técnicas do mundo. E de repente, aquele soluço ali, eu não gosto, não aceito. Em nome de Jesus, para agora. E pronto, parou. Com fé. Olha que incrível. Um soluço. Um soluço. Aí tem a gripe, dor de cabeça, dor de garganta. Às vezes pode ser seta, lança, flecha, coisa assim, tá? Mas, quando se tem discernimento de espíritos, sabemos de onde provém tudo e todas as coisas. Sabemos quando é uma seta e sabemos quando é uma inflamação de Satanás.
Ah, profeta, como que eu vou saber se eu fui setado? Como saber se não é uma seta, se é Satanás que está aqui, o espírito está me tocando, incomodando aqui? Discernimento de espírito. Discernimento de espírito. Se você estiver andando, trilhando esse caminho, meu amado e minha amada, ele inclusive te mostra o que que é. Se for uma seta, que tipo de armamento é. Ele mostra. E se for um espírito, ele mostra também. E aí ele instrui como fazer, porque não é a gente, é ele. A única coisa que a gente precisa compreender é que a fé é o dom que o Senhor concedeu e a fé precisa crescer. E se a fé estiver estagnada, saibas que a incredulidade cresce. E se a incredulidade cresce, ferrou. Aí a gente precisa lembrar do que a palavra diz: esta casta só sai através de jejum e oração. Perversidade e incredulidade. Volta a ser santo, santidade. Esse é o caminho. Ainda bem que o Senhor Jesus nos mostrou o caminho. Opa, tropeçou, deu ruim? Lembra, ó, recomeça de novo. Aleluia. Aleluia. Amém, meu amado. Amém, minha amada. Oh, glória a Jesus. Manda um amém aí, dá um glória a Deus bem alto dentro da sua casa agora. Ah, tem gente dormindo? Deixa, acorda ele. Ó, tá dormindo, por que ele tá dormindo? Tá igual, né? O nível tá tão alto assim, tá tão dormente no Senhor. Ó, o Senhor tá voltando, hein? Acorda, acorda. Coitado, tadinho do Senhor Jesus. Eu fico até entristecido, sabe por quê? Porque ele deseja estar no meio de nós e com a gente o tempo todo, e nós todos sentados diante dele, na sua presença, para ouvir dele, aprender com ele, saber dele, experienciar nele as coisas e todas as coisas possíveis e cabíveis e inimagináveis. Infelizmente, às vezes a gente está mais inclinado para, sabe, a Marta não toma boa parte. Aleluia, Jesus. Quero fazer uma oração por você. Pai amado, Pai querido, eu te agradeço de todo o meu coração, Pai, por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado, Jesus, Espírito Santo, obrigado a todos os meus anjos, aleluia, confiados a mim, família de luz, muito obrigado. Obrigado pela presença de cada um, obrigado pela instrução, Espírito Santo, Senhor Jesus, obrigado pelas palavras, Jesus, liberadas aqui, tenho aprendido tanto contigo. Eu me sinto mais honrado e feliz porque eu aprendo através de mim mesmo. Aleluia. Eu agradeço, Senhor Jesus, por cada alma que o Senhor instruiu a estar presente aqui nesta noite. E eu peço, Espírito Santo, não permita que nenhuma ave venha roubar a semente que foi lançada nesta noite. Eu lhe peço que nenhum espinho venha afogar assim que começar a gerar a planta dessa semente. Assim como nenhuma semente tenha caído na rocha, mas sim na terra profunda, seja fertilizada por ti, Espírito Santo, hoje, amanhã e no decorrer do dia, que tudo venha a estar em seus pensamentos. E aquilo que neste tempo, não se faz necessário ainda, guarda Espírito Santo para o seu tempo oportuno e manifesta no seu tempo oportuno, para que cada um não perca a porção que vem do Senhor. Obrigado, anjos do Senhor, em nome de Jesus, por guardar cada um. Aleluia. Graças a Deus, assim eu já crendo em ti, Pai.
ligando essa oração, como diz em Mateus 18, aqui crendo e ligando na terra também será ligado no reino dos céus, e eu ligo esta oração em concordância com os irmãos aqui no Senhor. Aleluia, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Vou me despedir aqui, pessoal do YouTube, shalom, shalom, povo, qualquer coisa pode chamar ali, mandar, deixa na descrição aí, um comentário, eu estou à disposição. Aleluia. Glória a Deus. Agora falar um pouquinho com o povo que está aqui presente. Aleluia.